Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Estudo Bíblico TV. Nós estamos aí estudando Daniel, capítulo 4, né? Nós vamos entrar agora em Daniel, capítulo 4. Então a gente leu junto Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3. E agora nós vamos estudar Daniel, capítulo 4, né? Então o livro de Daniel, ele é todo cheio de símbolos, né? Ele é um livro muito simbólico. Tanto é que o pessoal da escatologia ama o livro de Daniel. É um dos livros mais importantes para a escatologia, né? Para o Apocalipse, para entender os sinais dos últimos tempos. Então nós vimos em Daniel 1, no capítulo 1, quando a Babilônia asilou, né? O povo da Babilônia. O rei Nabucodonosor invadiu Israel, invadiu Jerusalém e trouxe para o exílio para Babilônia. Trouxe não, né? Porque não é aqui. Mas levou para a Babilônia alguns jovens aí israelenses, né, israelitas, e usou esses jovens como servos dele, né? Então ele selecionou alguns lá entre os jovens, tem que ser da família real, tem que ser inteligente, né? E fez um cursinho de 3 anos e depois de 3 anos ele selecionou os melhores e entre eles estava Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que vai aparecer bastante aqui nesse livro, né? Então, isso foi o capítulo 1. No capítulo 2, nós vimos que Nabucodonosor teve um sonho e aí ele pediu para todos os sábios da Babilônia interpretarem o sonho, só que os sábios tinham que falar qual era o sonho e a interpretação. Só que ninguém foi capaz disso. Aí apareceu Daniel, né? Como Nabucodonosor ficou irritado com isso, com ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Então ele ia matar todos os sábios da Babilônia, né? Só que o que aconteceu? Daniel falou, não, mas calma aí, como assim matar todos os sábios? Aí ele falou pro chefe, né? O chefe dos eunucos falou, olha, eu posso tentar interpretar o sonho, eu vou interpretar o sonho, mas eu vou pedir primeiro para Deus me mostrar, então eu vou precisar de um tempo, né? Então o chefe lá ia matar todos, sabe? Só que aí ele pediu um tempo para conversar, para orar para Deus dar a interpretação para ele e ele poder interpretar. Aí é lógico que o chefe deixou, porque o chefe ia matar todos, ele não queria fazer isso, né? Aí ele esperou, aí o Daniel entrou na casa de volta, pediu para os amigos dele, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, orar junto com ele, pedir misericórdia para Deus e Deus deu o sonho, colocou o sonho de Nabucodonosor na consciência de Daniel e a interpretação. Aí Daniel foi até Nabucodonosor, falou qual foi o sonho, sonhou com uma estátua enorme, assim, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o busto era de bronze, as pernas de ferro e o pé era metade, uma parte barro e uma parte ferro, né? E aí a interpretação é que cada metal na estátua representava um império diferente. Então a cabeça de ouro, ele era a Babilônia, que foi o maior império da humanidade que existiu. Depois o peito e os braços era o Império Medo-Persa, né, que substituiu aí a Babilônia, invadiu a Babilônia, destruiu. Depois nós temos aí o bronze, que era o Império Grego, foi o Império Grego, né? E o Império Grego então também substituiu o Império Medo-Persa e é, e dominou uma boa parte aí, aquela parte que hoje é a Europa, né? Então dominou boa parte. E depois o Império Romano, o ferro era o Império Romano. Então, esse foi o sonho que Nabucodonosor teve, o primeiro sonho, né? E aí como o sonho foi incrível, né? Foi impressionante o que Daniel fez. Então Nabucodonosor colocou Daniel colocou Daniel como o líder de todos os sábios lá da Babilônia. Olha só, né? Que impressionante. E aí, por influência de Daniel, Daniel pediu para colocar como ele era o líder, né? Ele era o chefe lá. Ele passou a ser o chefe, né? De todos os sábios. E aí ele colocou Mesaque, Sadraque e Abednego para a liderança também, né? Junto com ele. Então ele não só foi abençoado pela atitude dele, como ele abençoou os outros também, né? Os amigos que oraram junto com ele, né? São amigos de confiança, né?
Isso foi Daniel 2. Aí no Daniel 3, nós vimos que o rei Nabucodonosor, não satisfeito de ter tido um sonho com uma estátua enorme, ele fez uma estátua de ouro, todo de ouro, né? E isso mostrou a arrogância, a petulância dele, né? Ele estava deixando o ego dominar a mente dele, dominar a vida dele. E aí ele fez uma estátua e mandou dar ordens para todo mundo, todas as nações que estavam na Babilônia, se curvar diante da estátua. Então eles tinham que se curvar, quem não se curvasse seria lançado na fornalha. Só que entre eles tinham os judeus, né? Entre as nações que estavam diante da estátua. Só que os judeus eles não poderiam adorar a outros deuses a não ser a Deus deles. O Deus, o que é o nosso Deus, né? É o único que existe. Né? Eles não poderiam se curvar diante da estátua, então eles não se curvaram. Aí o rei Nabucodonosor ficou irritadinho, ficou de mimimi para cima deles, e aí falou assim: olha, é o melhor para vocês se curvarem diante da estátua, né? Só que eles falaram assim: ó, isso é inegociável, né? Eu não estou à venda. Igual o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro estava, né? Infelizmente. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam, ó, firmes aí na fé, né? E falaram assim: olha, se o meu Deus quiser me livrar da fornalha, ele vai me livrar, vai nos livrar, né? Porque eram 3. Mas agora, se ele não quiser, mesmo assim eu não vou adorar a estátua. Se ele não me livrar da fornalha, eu morro e vou para a glória, né? Vou para Deus. Mas de qualquer forma, o rei ficou bravinho. Aí ele mandou erguer mais 7, subia o fogo 7 vezes do que o normal, né? 7 vezes que o normal, 7 vezes mais fogo do que o normal. E aí ele lançou os 3 na fornalha, só que quando ele começa a ver, ao invés dos 3, tinha 3 mais uma pessoa lá dentro, que era um anjo, né? Que era um anjo que na verdade era Jesus Cristo, que estava livrando os 3 lá dentro, né? Então os 4 ficaram se movendo lá dentro, eles estavam amarrados e não estava mais amarrado dentro da fornalha. Os caras que lançaram eles na fornalha morreram queimados, né? Você vê, tem a ideia do tamanho da chama que se ergueu para matar os 3, né? Só que eles não morreram, estavam lá, ó, intactos, perfeitos, nem o cabelo ficou chamuscado com o fogo. Aí Nabucodonosor mandou eles saírem e começou a adorar a Deus. Nabucodonosor começou a ficar impressionado com isso, né? Então, ó, no primeiro capítulo de Daniel, Nabucodonosor ficou impressionado com a inteligência dos 4. Esse Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí no Daniel 2, ele ficou impressionado com o Daniel ter interpretado o sonho. No terceiro capítulo, quer dizer, Deus deu várias chances para ele adorar a Deus verdadeiro. Só que ele em nenhum momento adorou a Deus verdadeiro, adorou aos homens. É claro que ele reconheceu que o Deus dos 4, né, ele era um Deus superior a todos os outros deuses. Isso ele reconheceu, mas ele ainda não entendeu qual que é o lance. Ele não entendeu qual era a ideia que Deus tinha, que era ele ser o único Deus, né? O nosso Deus é o único, Jesus Cristo é o único Deus, não tem outro. Ninguém pode dar a glória que é dele para outras, para deuses, para estátua, para qualquer coisa da nossa vida, para o dinheiro, para o trabalho. Mas só que Nabucodonosor não entendia, não conhecia Deus ainda, né? Aí no capítulo 4 ele vai ter um outro sonho que vai atormentar ele. Vamos ver o capítulo 4, né? É muito interessante, viu, gente? Esse livro de Daniel, ele é um livro muito interessante. Ele se refere, sim, aos tempos de hoje, aos tempos que nós estamos vivendo. Nós já estamos vivendo num cenário apocalíptico. Vocês têm que entender isso, que um dia vai chegar aqui na Terra um homem que vai ser, que é o anticristo que a Bíblia fala, e que ele vai sim fazer um momento que todas as nações vão ter que adorar a ele. Todas as nações vão ter que adorá-lo. Mas só que os israelitas, nessa hora, nesse momento, os israelenses vão perceber
onde que eles foram, que erro que eles estão cometendo de fazer aliança com o anticristo. Porque o povo de Israel, eles acreditam ainda que vai chegar o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, como a gente, nós cristãos, mas sabemos que aquele que era o enviado de Deus, o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Só que o povo de Israel não crê em que Jesus seja o Messias. Aí o que vai acontecer? O povo de Israel vai fazer uma aliança com o anticristo achando que ele é o Messias, porque ele vai fazer um acordo de paz aí, vai conseguir pacificar todas as nações, mas só no começo do mandato dele. Aí depois o resto do tempo vai ser uma perseguição a todo mundo que rejeitar o nome do anticristo, que rejeitar a marca do anticristo, será altamente perseguido. Vai ser um momento de grande tribulação. Jesus chama esse momento de grande tribulação, que é uma tribulação a qual a humanidade nunca jamais imaginou passar. Eles nunca passou, a humanidade nunca passou por uma tribulação como a que está para chegar. Então a gente já está vivendo num cenário apocalíptico. A gente às vezes não percebe, né? Mas essas pandemias, esses terremotos, tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores, né? Então prestem atenção, né? A gente não vai viver a grande tribulação, graças a Deus. A gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação, né? Essa é a minha fé, né? Há quem acredita que não, mas eu acredito nisso, né? Mas vamos ver aqui o livro de Daniel, capítulo 4. Vamos ver o que diz aqui no livro de Daniel, capítulo 4. Ó. Outro sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, aos homens... Então é um texto que começa com as palavras de Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Então a impressão que dá é que ele está escrevendo uma carta, né? Está escrevendo um texto que na verdade é o testemunho dele. Ele vai dar o testemunho, falar o que Deus realizou na vida dele, né? Esse é o versículo 3. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Ele ainda não entendeu, né, qual é a vontade de Deus. Ele está dando a glória para outros deuses, né? Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, que era Daniel, tá? Beltesazar era Daniel, e ele fala assim, chefe dos magos, porque ele nomeou Daniel como chefe de todos os sábios, né? Então, os sábios, eles chamam naquela época de magos, astrólogos, que nem ele fala aqui, ó, magos, encantadores, astrólogos, adivinhos, né? Tudo isso eram sábios da Babilônia. Então, sempre quando ele tinha alguma dúvida, algum conselho que ele precisa, então ele fazia tipo um conselho com todos esses sábios e falava qual era o que ele precisava, né? Qual era a informação que ele precisava. É como se fosse a inteligência da Polícia Federal, né? Para o governo. Governo de hoje. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando eu estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra.
A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Olha só. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Então, qual é o sonho que Nabucodonosor teve? Ele sonhou com uma árvore enorme que chegava até os céus. Ele tinha uma visão de si mesmo como uma pessoa grandiosa, né? Como um ser assim grandioso. Ele se achava Deus. Na cabeça do rei Nabucodonosor, ele era Deus e todo mundo tinha que adorá-lo como se ele fosse Deus, né? Então a gente vê que ele tinha essa visão grandiosa de si mesmo, né? Embora ele às vezes dá glória para Deus, às vezes ele dá glória para os homens e às vezes ele dá glória para si mesmo. Então ele estava meio confuso, né? Então ele sonhou com uma árvore que dava o alimento, protegia todos os seres da terra e dava, até os confins da terra dava para ver aquela árvore, né? Então, quer dizer, era o império dele, ele tinha um império e até hoje, né? Historicamente a gente estuda a Babilônia como algo grandioso, porque é considerado uma das 7 maravilhas do mundo, né? Os jardins suspensos da Babilônia. Então você tem essa visão assim de uma coisa impactante, né? O Império Babilônico. Tanto é que Deus mostrou no sonho de Nabucodonosor, o primeiro sonho, que ele era, daquela estátua, ele era a cabeça, né? Uma cabeça de ouro. Então foi o maior império que teve na humanidade, o mais próspero, né? O mais forte, né? Que Deus levantou esse império, né? Versículo 13, ó. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem-lhe os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o tronco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. Olha só, né? A mente humana lhe será retirada e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. 7 tempos, ó. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você, né? Então ele ainda acredita que eles são deuses, né? Ele não vê ainda só o Deus. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então, porque não é fácil, né, pessoal? Você vai ter que falar para o rei Nabucodonosor que ele é uma árvore enorme e será cortado, né? Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a interpretação o assuste, né? Beltesazar respondeu: meu senhor. Então Daniel vai responder para ele, ó: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu e seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Opa! Eita! Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Pessoal, é importante a gente lembrar que a Babilônia sempre teve essa mania de grandeza, né? Você vê que nos primeiros tempos, depois de Noé,
a Babilônia começou a erguer a Torre de Babel, né? Torre de Babel. Aí Deus derrubou a Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens estavam querendo se concentrar tudo lá, não queriam se espalhar pelo mundo. Eles queriam viver lá naquela torre. E aí a torre estava querendo crescer até o céu. Eles queriam tocar no céu. Eles queriam alcançar a glória de Deus, né? Só que aí Deus apareceu e falou: como vocês querem subir até os céus, eis que eu te derrubo. E derrubou e confundiu todas as línguas. Então cada um começou a falar numa língua diferente, que é para eles não ficarem tudo junto, para eles se espalharem, porque Deus queria que eles se multiplicassem e se espalhassem pelo mundo. Deus não queria que eles ficassem tudo num lugar só, não queria que eles ficassem acomodados e paradinhos. Queria que eles se espalhassem, né? Que nem a nossa vida é assim também. Na nossa vida a gente tem que se espalhar, se multiplicar, a gente não pode se acomodar na fé. Deus não fala que ele só pode se agradar aquele que viverá pela fé. Ele não se agrada dos que retrocedem, né? O justo viverá pela fé. E Deus não se agrada dos que retrocedem. Por quê? Porque você não pode se acomodar num lugar só. Você tem que ir onde Deus te mandar. Deus vai te mandar para fazer alguma coisa, você tem que fazer. Lembra de Jonas? Jonas, ele não pôde ficar onde ele queria, né? Ele queria ir para Tarsis, mas Deus mandou ele para Nínive. Aí ele foi engolido por um peixe grande, até ele se arrepender, aí o peixe cuspiu ele para fora da terra. Ele estava quase morrendo no fundo do mar. Aí o peixe engoliu ele meio que para salvar ele, senão ele ia morrer. Né? Deus deu livramento para ele. E aí ele agradece a Deus lá dentro do peixe. Né? Muita gente pensaria assim: nossa, mas um peixe, Deus está querendo acabar comigo, né? Mas não, era o livramento que ele estava vivendo, era isso. Então, assim, a gente tem sempre que seguir em frente, sempre buscar qual é a vontade de Deus, sempre perguntar para Deus qual é a vontade dele e sempre seguir adiante, né? Essa que é a mensagem que Deus está nos passando, para a gente se espalhar, se multiplicar, né? Se espalhar não quer dizer que a gente tenha que viver de um canto, depois para o outro, depois... Não, não é isso. Às vezes Deus quer que você cumpra uma determinada missão, que não precisa ser em outro país ou em outra cidade. Às vezes é na sua própria cidade, mas a gente não pode ficar parado, acomodado, né? Ainda mais em tempos como esse, que a gente está na quarentena, a gente está de quarentena, a gente não pode, mesmo assim a gente tem que, né, continuar orando, continuar buscando a Bíblia, buscando a Deus, evangelizando, faz live mesmo na rede social, não tem jeito, né? É o que a gente tem nas mãos, a gente tem que fazer. Aí no versículo 23 continua assim, ó. E tu... Então assim, Daniel estava interpretando o sonho. Então era o rei Nabucodonosor que era aquela árvore grandiosa, enorme. E ele vai ser cortado, né? E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu, e diziam: derruba a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva no campo. Ele será molhado como o orvalho do céu e viverá como os animais selvagens até que se passem os tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha só. Então Daniel, ele estava naquela situação, né? Ele estava com receio de desagradar a Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor poderia matá-lo se falasse alguma coisa que não agradasse a ele. Mas Daniel, mesmo assim, pronunciou a palavra, evangelizou o rei, falou: olha, rei Nabucodonosor, se você continuar com seus pecados, se você continuar se achando grande, se você achar que é você, que todas as coisas suas vêm de você,
O teu reino será retirado de você. Só que quando você reconhecer que tudo vem do céu, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor dos Exércitos, de Deus, o único Deus que existe no universo todo. Se você reconhecer isso e se arrepender dos seus pecados e tiver compaixão dos necessitados, então você terá uma vida de paz. É a mesma coisa para nós também. A gente tem que acabar com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, o nosso egoísmo. A gente tem que deixar de acreditar no homem. E não estou falando do homem acreditar nos outros homens só, mas na gente mesmo. Às vezes a gente acha que a gente consegue tudo pela nossa própria força, com o nosso próprio braço, com o nosso próprio suor. E tudo, pessoal, vem do Senhor. Nós temos que dar glória a Deus, ao único Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Essa é a mensagem que Deus está passando com esse estudo aqui que a gente está fazendo, né? Olha só, o cumprimento do sonho. Vamos ver se o rei Nabucodonosor aceitou o conselho de Daniel, que veio de Deus, né? Ele fala assim, ó, no versículo 28, a partir do versículo 28, ele fala: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí? Como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Olha a mente do Nabucodonosor, gente. Olha a mente desse homem. Ele que criou a grande Babilônia, ele que criou todas as... É tudo para minha glória, né? Era isso que o rei estava falando, ó. Acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? É tudo que Deus não queria que ele fizesse. Ele tinha que dar toda a majestade para Deus, toda a glória para Deus, tudo para Deus. Toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor. Mas ele achou que era ele que estava podendo. Ele era o grande, poderoso. Ui, ui, ui. Ele estava se achando muito, pessoal. Ó, as palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, ou os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor se cumpriu imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Ele começou a ficar louco. Pessoal, a soberba, ela causa loucura no homem. Você pensar que o poder é seu, todo o poder vem de você mesmo, de si mesmo. Essa responsabilidade que o homem não aguenta ter, faz o homem ficar louco. O homem fica doido. É uma pessoa doida achar que o poder vem de si mesmo. Que a majestade é sua. Pessoal, é de Deus. É Deus, meus irmãos. É Deus, meus amados, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra. E é a Ele que nós devemos todo o louvor, toda a majestade, Ele é magnífico. Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há, pessoal. Olha só, vamos continuar? Ele foi expulso, né? Então Nabucodonosor foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Começou a ficar doido. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Olha, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, então agora é ele de novo falando, né? Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração.
Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-se o entendimento e eu recuperei a honra e majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Gente, é incrível um homem como o rei Nabucodonosor conseguir reconhecer a glória de Deus. Mas ele precisou ser moldado pelas mãos de Deus. Ele precisou sofrer, pessoal. Durante 7 tempos, que a gente não sabe o que significa esses 7 tempos. A gente não sabe quanto tempo foi. Tem gente que fala que são 7 meses, 7 semanas, 3 anos e meio. Tem gente que fala. Não sei. Mas eu sei que o rei Nabucodonosor, ele entregou a glória, a majestade, o poder a Deus. Ele falou aqui, ó: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. Todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então a gente precisa deixar de lado a nossa arrogância, irmãos. Toda aquela carcaça que a gente foi criando ao longo da vida, tudo aquilo que a gente foi achando era para nossa glória, tudo que a gente foi achando que a gente tem poder, que a gente tem força, a gente não tem nada. Olha o que ele fala aqui, ó. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Diante de Deus, todos os povos ao mesmo tempo. Ó, pode todos os povos se unirem contra Deus, que eles serão todos derrotados assim, ó, com o sopro da sua boca. Isso vai acontecer um dia, pessoal. Mas todas as nações do mundo, do universo, pode ser anjos e humanos, tudo junto assim, se todos eles se juntarem, tudo em uma coisa só, Deus ele vai ter poder sobre todos eles. Deus é soberano. Deus ele é grandioso, ele é glorioso. Ele é único, pessoal. Único, que tem honra, glória, poder, majestade. Entregue tudo para ele, tudo nas mãos dele. Se você começou a assistir essa live, esse estudo, essa mensagem, pessoal, vocês começaram a ouvir essa mensagem com o coração cheio de arrogância, de orgulho, se vocês estavam orgulhosos, achando que a minha faculdade é a coisa mais importante que tem, o meu conhecimento, meu conhecimento, eu. Larga toda essa carcaça, pessoal. Vocês vão ver como que as costas, os seus ombros, assim, vai aliviar o seu peso. Jesus falou assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Oh, aleluia! Olha, irmãos, se vocês soubessem o que é, o alívio que é você entregar a sua vida para Jesus e abandonar tudo isso que te tira, te afasta de Deus, e ter uma vida com Deus, uma vida regada com a palavra de Deus, com o conhecimento que vem de Deus, ó. A gente está fazendo um estudo bíblico aqui tão gostoso, ó. A gente está lendo Daniel, a gente leu Daniel 1 no primeiro vídeo, no segundo a gente viu Daniel 2, Daniel 3, agora o Daniel 4. No próximo vídeo a gente vai ler o Daniel 5 também, até o 12, pessoal. Eu vou passar, mesmo que no meio, para o fim, ninguém mais queira ouvir. Eu vou continuar esse estudo, para minha edificação e para quem quiser ouvir também, ó, vai edificar a sua vida. Porque eu estou lendo todo o livro, toda a passagem, não estou selecionando só umas passagens, a gente está lendo tudo junto, eu e você. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Deus, pela mensagem, pelo estudo que o Senhor nos trouxe no dia de hoje.
nos aliviou tanto a nossa mente, Pai, nos deu tanto entendimento a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Pai. Se a gente ainda tiver algum resquício de arrogância, algum resquício de orgulho por nós mesmos, Pai, que o Senhor elimine em nome de Jesus aquele coração de pedra, aquele coração endurecido, Pai, que seja trocado por um coração de carne, Pai, um coração quebrantado e contrito, que possa Te adorar, Pai. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Pai, todas as nossas dificuldades, todos os nossos medos, todos os nossos pavores, Pai, tudo aquilo que atormenta a nossa vida, que nos impede de Te adorar, Pai. Nós entregamos nas Suas mãos e que a gente está livre em nome de Jesus a partir desse momento. Nós estamos livres, Pai, do pecado. Nós nos arrependemos, Pai, de tudo o que nós fazemos e que não Te agrada, Pai. Nos ensine a fazer a Tua vontade, nos ensine a percorrer o Teu caminho, porque os Seus pensamentos são maiores que os meus pensamentos, os Teus caminhos, Pai, são maiores que os meus caminhos, Senhor. Então nos ensina, Pai, nos ensina a Tua palavra, nos ensina o Teu conhecimento, que é o único, Pai, que pode nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Pai. A Tua palavra disse isso para nós e nós queremos a nossa liberdade, nós queremos a nossa libertação, nós queremos o alívio que o Senhor Jesus falou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e nós estamos, Pai. E nós entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, no dia de hoje, Pai. Que o Senhor nos dê livramento, nos dê providência, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado a Deus por essa mensagem. Agradeço a Deus por essa oportunidade também que Ele está dando a mim e a vocês de conhecer a palavra. E agradeço os irmãos também que estão assistindo esse vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, dê like. Se inscreva no canal, pessoal, para continuar ouvindo essas mensagens, esses estudos que estão muito bons, viu, gente? Não por causa de mim, mas porque a palavra está falando comigo também. A palavra está falando, ó, o livro de Daniel é um tesouro que eu estou descobrindo agora também. Né? Eu já li a Bíblia toda, né? Não assim, do primeiro capítulo ao último, assim, que eu fui lendo, assim, mas eu fui lendo um livro, depois o outro, depois lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento. Mas assim, às vezes a gente não tem muito tempo, a gente lê rápido, né? A gente não percebe coisas que hoje a gente consegue perceber, né? Então a gente leu no passado e assim, lá na frente a gente vai ler Daniel com outros olhos ainda. A gente vai ver coisas que a gente não está vendo hoje, né? Amém? Então Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá like, curta essa página no Facebook também, tá bom? Deus abençoe a todos, pessoal, até a próxima!